Nós somos hoje a maior empresa dentro do turismo no mundo. Então, a gente tem desde o sistema de companhias aéreas, agências de viagem, a parte toda do GDS, mas também temos muitos dados, informações que são utilizadas para nortear destinos. Somos hoje a ferramenta principal da Embratur para a gestão justamente de suas campanhas, orientação dos mercados competidores. Então, hoje somos o ecossistema justamente para criar essa sinergia e fazer com que os destinos consigam, de certa forma, ter seu melhor desempenho, seu melhor proveito. Para a BAV, nós criamos esse relatório, é um relatório bastante completo, ele tem cerca de 40 páginas. Vou dar aqui um segundo para vocês escanearem, fazer download completo desse relatório. Tudo que nós veremos aqui na palestra hoje está de forma muito mais detalhada no relatório, porque tem insights, tem textos, tem, de fato, análises um pouco mais profundas. Então, peço a gentileza para vocês escanearem e fazerem download do nosso relatório. Prosseguindo aqui, então, já falei um pouquinho da Amadeus, que hoje, de fato, é o maior, mais completo e reconhecido ecossistema de dados do mundo. E começando aqui a nossa análise, a gente vai falar um pouquinho da América do Sul, porque é importante a gente entender aonde o Brasil está, como o Brasil se posiciona dentro da América do Sul. E quando a gente olha a América do Sul, o que a gente percebe? A gente percebe que, em termos de emissões, ou seja, aqueles países que emitem turistas, aqueles países que visitam outros países, a gente percebe um crescimento muito grande da Argentina, 72%. O que isso significa? Que o argentino ele está viajando para fora, que o argentino ele está viajando para outros destinos aqui na América do Sul. Quando a gente olha o Brasil, a gente vê que o Brasil tem uma queda. E o que essa queda significa? Significa que o brasileiro ele não está indo para fora, ele está viajando dentro do Brasil. Ele está crescendo o seu número de viagens no Brasil, ao invés, de fato, de viajar para outros destinos. Quando a gente percebe esse quadro de crescimento, né, de aproximadamente 12% na emissão de turistas, deixa eu só confirmar aqui, 11% na emissão de turistas, o que a gente verifica? Que quando nós formos fazer uma campanha, quando a gente for direcionar nossos budgets de investimentos, tanto de destinos, quanto de agências, quanto de hotéis, a gente tem que saber aonde colocar esse dinheiro. Porque não adianta eu querer investir, por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo da Guiana Francesa. Não adianta eu querer investir na Guiana Francesa se a Guiana Francesa não está emitindo turista. É um mercado que não está exportando, um mercado que não está exportando turistas para outros destinos. A gente tem que investir nosso recurso, de fato, na Argentina, de fato, nos Estados Unidos, no Chile, na Espanha, na Colômbia, porque, sim, essas origens, de fato, estão exportando turistas, estão fazendo que mais turistas cheguem, de fato, a destinos como Brasil, crescendo 31%. Ou seja, o que nós estamos dizendo aqui? Que entre janeiro e setembro deste ano, chegaram ao Brasil 31% mais turistas do que em relação a janeiro a setembro do ano passado. Esses números eles são baseados em chegadas aéreas com pernoites, de uma noite ou mais, e passagens de volta. Por que a gente faz esse recorte? Porque a gente quer justamente entender quem é o turista. Acaba não interessando a gente olhar, por exemplo, o brasileiro que foi para a Argentina e voltou. Ele não é, de fato, um turista, ele é um residente que viajou para fora e retornou. Então, o que nós fazemos aqui? A gente faz esse recorte para entender como é o perfil do turista que visita o Brasil. E nessa análise, podemos perceber que hoje, dentro da América do Sul, o Brasil representa 31% de todas as chegadas. Então, quando a gente faz esse recorte da região, o Brasil representa praticamente um terço dos turistas internacionais. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Quando a gente começa a detalhar um pouco mais, a gente começa a olhar as tendências de viagens para o Brasil, a gente percebe o quão poderosos são as agências e as operadoras nesse cenário. A gente percebe aqui que o canal indireto, no inbound especialmente, ele cresce muito, muito mais, por exemplo, que a venda direta, que seria diretamente com as companhias aéreas. A venda indireta, que é justamente o resultado da venda da agência, da venda da operadora, cresce quase 40%. Então, quem no fundo está levantando aquele número de chegadas no Brasil, que é a Embratur, que todo mundo divulga muito,
são as agências, são as operadoras. É elas que estão fazendo esse trabalho, elas estão levando nas costas, de fato, o aumento da chegada de turistas no Brasil. Quando a gente olha o outbound, a gente vê aquilo que a gente viu antes. O brasileiro está viajando menos para fora. Ele está ficando mais no Brasil. Ele acaba não fazendo essa viagem internacional. E quando a gente olha aqui a parte do doméstico, como é que está a chegada doméstica, a viagem doméstica, a gente percebe o quê? Que o canal indireto tem crescimento e o indireto tem queda. O que isso significa? Que hoje, quem está vendendo doméstico no Brasil são, de fato, as agências operadoras. Eles estão movimentando o turismo doméstico no Brasil. Então, o que é interessantíssimo, se a gente é um destino, se a gente... Quem é que é destino? Por favor, levanta a mão, que está na plateia. Quem é agência? Operador? Certo. Hoteleiro? Perfeito. Vocês, agentes, vocês estão levando nas costas. A gente sabe, quem entra lá, vocês convertem, vocês fazem a venda de fato para o doméstico. Coisa que a companhia aérea muitas vezes tem dificuldade, porque a passagem está cara, a gente sabe disso. Então, quando o turista abre lá o site da companhia e pesquisa, ou num buscador, ele se depara com aquele preço alto, ele acaba não convertendo. Mas o agente lá na ponta mostra os benefícios daquele destino. Por que aquele destino é interessante? Por que o turista, né, no caso o viajante, o cliente deveria ir conhecer o Rosa, que eu vejo que está aqui, Garopaba, eu vejo que está aqui também. Por que esse destino é interessante? Por que ele deveria conhecer? Então, essa conversão, no momento mais difícil, talvez, do doméstico, está vindo das agências. Quando a gente olha aqui um pouquinho os campeões por, digamos assim, períodos do ano, a gente percebe claramente, aqui é o internacional que a gente está olhando, pessoal, a gente percebe claramente que destinos que se organizaram, que se planejaram, estão tendo um crescimento sensacional. Olha Santa Catarina. Santa Catarina, em relação a 2024, cresceu incríveis 94% no ano novo. Então, quando a gente olha o ano novo, Santa Catarina tem hoje 7% das chegadas internacionais para o ano novo e um crescimento de 94%. O que é isso? Planejamento. Santa Catarina olhou, planejou e disse, eu quero conquistar o ano novo. E aí a gente vê musiquinha como vou descer lá para BC, a gente vê uma série de ações que fazem com que o Brasil inteiro, que o mundo conheça Santa Catarina, a gente vê crescimento absurdo na malha aérea e a gente vê conversão, a gente vê chegada. Porque na hora do agente vender, tem aquela rota direta, na hora do agente vender, tem aquele preço bom da passagem, e aí fica fácil vender Santa Catarina. Quando a gente olha, aqui são os estados que mais cresceram, né? A gente vê que Rio de Janeiro também teve um crescimento interessante, Ceará teve um crescimento interessante. Quando a gente olha o carnaval, quem está lá na ponta de novo despontando em crescimento? Santa Catarina. Porque Santa Catarina, mais uma vez, fez investimentos interessantes nessa área. Mas, ao olhar, de fato, o share, né, ou a quantidade, o número total, a gente vê que quase metade de toda a chegada internacional para o Brasil no carnaval foi para onde? Para cá, para a cidade maravilhosa. Então, a gente vê o poder, o reconhecimento do Rio de Janeiro fora do Brasil. E esse dado é muito importante, porque sem dado a gente não mede. Então, se eu preciso saber se o meu investimento foi bem feito ou não, eu preciso ter um histórico, eu preciso saber, olha, ano passado chegaram 1 milhão de turistas, esse ano chegou mais, chegou menos, eu passei o ano inteiro fazendo investimentos para o carnaval e para o ano novo. Isso está dando resultado? Não está dando resultado? Então, é fundamental que a gente tenha acesso a dados para qualificar. E isso vale tanto para a agência, para o hoteleiro, para o destino, para todo mundo que está envolto no turismo. Porque o hotel, é fundamental para o hotel saber se semana que vem vão chegar mais turistas ou não. Aqui a gente está no passado, a gente pode olhar o futuro. Será que eu estou tendo mais vendas? Será que vão chegar mais turistas para o show da Taylor Swift, né? Foi Taylor Swift aqui no Rio, né? Ah, não, Lady Gaga. Porque são parecidas, assim, eu me confundo muito com elas. É Lady Gaga. Será que o show da Lady Gaga vai ter performance? Como é que estão as vendas de bilhete da Lady Gaga no futuro? Ou agora parece que vai ter Beyoncé, né? Beyoncé aqui. Como é que será que vai ser? Como é que já estão as previsões para o show da Beyoncé? Tudo isso a gente consegue olhar. Então, é fundamental que a gente tenha esse conhecimento mínimo de onde está indo o mercado, porque sem uma bússola, se eu entender para onde o mercado está indo, eu posso ter ações talvez um pouco desalinhadas com a realidade. Quando a gente olha aqui o verão, o que nós percebemos? Que Santa Catarina também fez bons investimentos.
e a gente percebe a diferença de destinos que talvez não são tão conhecidos pelo verão, mas que investiram no seu verão, que investiram de fato em criar notoriedade, de outros destinos que são conhecidos no Brasil, mas que, digamos assim, confiaram somente na marca que eles criaram no passado, porque nós sabemos, não adianta muitas vezes um destino se fiar só no passado, ele precisa continuar promovendo, ele precisa manter a sua marca cada vez mais na cabeça do consumidor, porque vocês são agentes, vocês sabem, o turista ele vai lá e ele não pede qual é o destino do momento, ele muitas vezes, Búzios, é muito conhecido, Búzios é legal. Não, mas Búzios não é o que as pessoas estão postando no Instagram, as pessoas estão postando Floripa, as pessoas estão postando Balneário Camboriú, é para lá que eu quero ir, porque é isso que eu quero causar, entre aspas, inveja dos meus amigos no Instagram. Porque se eu for para Búzios, só eu fui para Búzios e todo mundo foi para Floripa. Então, a gente saber para onde o turista está indo, qual é a hype do momento, muda completamente as nossas ações. E é fundamental que a gente saiba isso. Quando a gente. Opa, desculpa. Ah. Quando a gente olha os 10 maiores emissores para o Brasil, o que nós percebemos? Que Argentina, Chile, Estados Unidos correspondem a 50% das chegadas para o Brasil. Então, se eu preciso investir no internacional, eu faço um Pareto. Eu vou e eu invisto nesses caras aqui, nesses caras que representam 50% das minhas chegadas. Eu invisto na Argentina, que está crescendo 103%. Eu vou investir no Chile, que está crescendo 45%. E vou dar uma dica para vocês. Adivinhe aonde Santa Catarina começou a investir agora. Dou uma chance para vocês. Chile. Por que Chile? Porque o mercado está crescendo. E se eu quero continuar crescendo, eu vou investir, por exemplo, vamos lá, na Alemanha, que está caindo? Não, eu vou investir de fato no Chile, que é o mercado que está trazendo e está emitindo para o Brasil. Quando eu começo a olhar aqui, por exemplo, a Colômbia, que cresce 50%, eu vejo uma baita oportunidade. Por que não investir na Colômbia? Por que eu não começo a trazer esse colombiano para o meu destino? Por que eu não começo, muitas vezes, como agência, a oferecer Colômbia também? Pô, Colômbia, o colombiano está vindo, está conhecendo. Deixa eu apresentar como brasileiro, deixa eu fazer uma parceria com uma operadora, com uma agência da Colômbia. Então, são, de fato, oportunidades que a gente vê por meio dos números. Quando a gente olha aqui as chegadas internacionais para o Brasil, a gente vê de fato o Rio de Janeiro como principal. O Rio de Janeiro corresponde aqui por mais de 1/3 da chegada internacional no Brasil. Isso de janeiro a setembro, os números aqui sempre são janeiro a setembro, pessoal. E quando a gente olha quem cresceu mais, a gente vê Rio Grande do Norte, a gente vê Pernambuco, a gente vê Santa Catarina. E esses estados, o que eles têm em comum? Eles apostaram, eles souberam aonde colocar o orçamento deles em promoção, aonde colocar o orçamento deles em marketing, eles sabem aonde fazer roadshow, eles sabem aonde fazer uma fan tour, eles sabem aonde colocar um stand. E isso muda completamente o jogo. Quando a gente passa e começa a olhar a permanência do turista e a antecedência de compra, o que a gente percebe? A gente percebe uma mudança no turista internacional. O turista internacional que compra a sua passagem aérea, quando a gente olha o ciclo de compra, a gente percebe o quê? Que o turista internacional está comprando passagem de última hora. O que isso significa? Significa que as promoções estão tendo um grande peso hoje também no turista nacional. Ele vê promoções para o Brasil e acaba comprando. Ela, claro, corresponde hoje a 26%, mas o que mais pesa, de fato, 61 a 90, 91 dias mais. Então, quando a gente para analisar, o turista internacional, de fato, na sua maioria, se planeja para vir. Mas a gente tem um crescimento gigantesco de 82% no turista que está aproveitando a promoção. Então, se eu sou um receptivo, se eu sou um receptivo, se eu sou um DMC, olha o potencial que eu tenho, porque o turista de última hora que não se planejou, às vezes ele vai precisar de um DMC, vai precisar de um receptivo, para justamente conseguir aproveitar o destino naquele dias que ele tem. E quando a gente olha a permanência dele, o que a gente percebe? Que os medium stays, que são aquela permanência, né, média, eles estão crescendo, crescem 48%, ou seja, o turista internacional, que já tem a sua grande maioria, 55% de permanência entre 5 a 13 dias, continua crescendo. Então, o turista está vindo e cada vez mais ficando mais tempo. Isso é sensacional, porque ele gasta mais em hotel. Quando ele gasta mais em hotel,
aumenta a comissão da agência, aumenta a comissão da operadora, ele gasta mais em atrativos, ele gasta mais em tudo. Porque esse turista que nos importa. O cara que fica, muitas vezes, de 5 a 13 dias, porque ele está no modo férias. E quando ele está no modo férias, ele gasta. Às vezes, quando a gente faz aquela viagem escapismo de 2 dias, a gente vai naquele modo econômico. Tipo assim, tá, é só o final de semana, não vou lá para gastar rios de dinheiro. Mas quando eu vou 7 dias, eu sei na beira da praia, compro coco, compro lá camarão, compro lagosta, compro doce, compro de tudo, eu gasto dinheiro. Então é uma diferença brutal de gasto entre o short stay e o medium stay. Então a gente tem aqui perfis de turista que estão surgindo, que são importantes a gente abordar. Quando a gente passa a olhar, de fato, para o doméstico e olhar quais são as origens que mais estão emitindo para destinos brasileiros, o que nós temos aqui? Nós temos claramente São Paulo dominando o mercado, e aqui a gente não olha, de fato, a última perna, a gente sempre olha a primeira. Então, o que a gente está olhando aqui? São Paulo, de fato, é a origem inicial de quase 50% das viagens do Brasil. O paulista emite muito turista. Então, se alguém começou uma viagem no Rio e passou para São Paulo e depois foi para o Rio Grande do Sul, essa viagem vai ser contada como origem Rio de Janeiro, não como São Paulo. E isso muda tudo, porque às vezes a gente olha alguns dados que estão disponíveis públicos e a gente acaba sempre vendo São Paulo, São Paulo, São Paulo, com um valor absurdo, maior do que 46%. E aí causa essa confusão, porque São Paulo sempre é visto como origem de tudo que acontece no Brasil, mas não é, embora ele tenha uma grande, de fato, participação. Quando a gente passa a entender um pouquinho melhor, a gente vê a recuperação fenomenal do Rio Grande do Sul, a gente vê o Pará caindo um pouco, e a gente vê o Rio de Janeiro, de fato, crescendo, o que mais cresce junto com o Rio Grande do Sul na emissão de turistas para o Brasil. Quando a gente começa a olhar o destino, para onde o turista brasileiro está viajando, o que a gente começa a perceber? A gente percebe claramente que o nacional ele tem talvez um pouco menos para Santa Catarina. E isso se deve muito, esse ano, se deve muito ao fato do internacional ocupar todo o espaço que tem em Santa Catarina. Então, para o brasileiro, ficou muito caro ir para Santa Catarina. Ficou absurdo pagar um hotel em Santa Catarina, absurdo pagar um voo, porque o argentino, o chileno e, né, os turistas internacionais ocuparam todos os espaços. Então, é um reflexo muito disso. Mas quando a gente vê Rio Grande do Sul se recuperando, a gente vê São Paulo crescendo, a gente começa a entender, poxa, está tendo uma preferência do turista brasileiro pelo Ceará. Está tendo uma preferência do turista brasileiro de viagem mesmo, e que a gente está excluindo viagem a negócio, tá? Está tendo uma preferência do turista lazer para conhecer São Paulo. E isso começa a nos ligar alertas. Poxa, será que não é interessante, talvez, quando tem minha agência, eu mostrar o que tem em São Paulo? Eu não mostrar só, muitas vezes, o que tem, né, aqui no Paraná, ou o que tem em Minas, ou o que tem em Pernambuco. Deixa eu mostrar São Paulo, porque está gerando uma certa hype, um certo desejo, uma certa vontade de conhecer o que São Paulo também tem a oferecer. Quando a gente começa a olhar o perfil do turista brasileiro, né, o que viaja, a gente vê um crescimento absurdo do turista que realmente compra a passagem de última hora. Então a gente tem ali 31%, né, correspondendo a 31% do share, quem está comprando passagem de última hora. E o que isso significa? É o turista de promoção, é o turista de oportunidade, é aquele casal que muitas vezes está o marido e a mulher lá procurando na internet, pô, eu queria muito viajar para o Rio, mas a passagem está R$ 6.000, está R$ 6.000 a passagem. Aí, puf, surge uma promoção lá, a passagem está 2.500. Ou, né, esse valor é alto ainda, mas a passagem está R$ 800, R$ 600. Vou comprar. E eu compro muitas vezes no impulso essa passagem, porque a promoção é para que 15 dias. A gente vê muito Latam, Gol, Azul fazendo esse tipo de promoção, esse tipo de ação. Passagens com uma compra reduzida de início de viagem. A gente vê aqui viagens realmente antecedentes de compra de outras datas reduzindo. Por quê? Porque a gente começa, quem tem agência percebe muito, uh, que o valor da passagem no Brasil subiu, encareceu muito. Então, quando a gente passa a procurar uma passagem na internet e começa a ver que está caro, na agência começa a ver que está caro, o turista dá uma desanimada. Eles, não, está muito caro viajar, está muito caro viajar. E quando ele acha promoção, tanto por sites que divulgam promoções, ele acaba, de fato, adquirindo. E aí, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem um crescimento muito interessante ainda das viagens e permanências de médio prazo. A gente vê que hoje, grande parte, 61% das permanências
correspondem a 1 a 4 noites. Ou seja, quem faz aquele escapismo vai lá, fica 1, 2, 3, 4 dias. Mas a gente tem um crescimento muito interessante de quem consegue ficar um pouco mais, 5 a 13 noites. E aqui entra uma coisa muito legal, que é o home office. O home office nos ajuda a fazer com que o turista fique mais tempo, porque às vezes um do casal ou da família tem que trabalhar. E aí, o que aconteceu no passado? Em detrimento dessa pessoa, ninguém viajava. Porque, bah, como é que a gente vai deixar, se for pelo bar, eu sou gaúcho, como é que a gente vai viajar e deixar o fulano em casa? E não, agora o fulano pode ir. Então, a gente consegue fazer com que a família viaje de forma mais fácil graças a home office, que muitas empresas oferecem. Quando a gente começa a olhar malha aérea, e esse dado é fundamental para a gente entender o desenvolvimento do setor, a gente vê que a malha aérea cresce 34%, ou seja, a internacional. Isso quer dizer que os voos para o Brasil acabam tendo uma oferta muito grande de conectividade. É mais fácil chegar em Santa Catarina, é mais fácil chegar no Pará, é mais fácil chegar em destinos que antes eram complicadíssimos. A pessoa tinha que viajar o mundo inteiro para chegar num destino. E aí que acontece muitas vezes, né, no casal, vou dar o exemplo do casal que viaja muito junto. Às vezes o marido quer e a esposa vai dizer assim: "Não, mas não, eu não vou ficar 30 horas no avião, ficar 10 horas em Guarulhos, ficar 20 horas em Congonhas esperando". E aí ninguém viajava. Agora, com a conectividade, a gente sabe que esse é o grande pilar do desenvolvimento, de fato, do turismo aéreo. O turismo por meio aéreo está crescendo muito no Brasil. É um esforço muito grande que o Ministério do Turismo e a Embratur têm feito. A gente percebe que um pico gigantesco ocorreu em julho e que quando a gente olha para o final do ano, outubro, novembro e dezembro, a gente vai ter crescimento de voos. Então, quem tem agência já pode se preparar. Os voos, a princípio, vão ter preços condizentes, vão ter preços bons no internacional, para que a gente consiga, né, atrair o turista nacional para cá. Quem vende nacional, a gente já vai olhar nacional também. Quando a gente começa a olhar a origem internacional, a gente vai ver que a oferta de assentos da Argentina cresce 34%. A oferta da Colômbia cresce 31%, Espanha 26%. O que nós percebemos? Que quando eu tenho mais oferta de assentos, automaticamente eu tenho mais chegadas. A oferta de assentos, né, poltronas dentro das aeronaves, incentivam a chegada de turistas, porque elas barateiam os voos, elas criam campanhas de promocionais, porque a companhia aérea precisa vender. Agora a companhia aérea tem um monte de assento para vender. Ela precisa investir para vender aquele assento. E o destino também precisa vender aquele assento porque ele não quer perder aquela rota. Então todo mundo se junta para fazer com que aquela rota performe, aquela rota venda. Então, quando a gente olha destinos que têm a sua malha aérea crescendo, o que é muito interessante se a gente é um agente? Pô, eu posso ir por aqui porque eu tenho certeza que tanto a companhia aérea quanto o destino e muitas vezes o próprio aeroporto estão trabalhando juntos para incentivar a venda daquela rota, para aquela rota continuar, permanecer, porque se ninguém investe nela, o turista acaba escolhendo outros destinos, às vezes mais hypados, e aquela rota não performa e a companhia aérea tira o voo e ninguém quer isso. O aeroporto não quer, o destino de forma alguma quer isso, e a companhia aérea também não, porque representa tempo gasto e investimento mal feito. Quando a gente olha por companhia aérea, no internacional, a gente percebe um crescimento muito interessante da Gol. A Gol está apostando muito no internacional. A gente percebe que a Latam também cresce, que a Azul também cresce, que a Jetmart cresce muito, e aqui a gente fala de todas as conectividades que existem de fora do Brasil, das principais, de fora do Brasil para o Brasil. Então, esse crescimento da Jetmart, e aqui eu faço uma menção especial ao Zurich Airport, que está aqui presente nessa palestra, é o trabalho dele junto com a Jetmart e destinos que operam o Jetmart. Porque é um crescimento impressionante de 40% de uma companhia estrangeira dentro do Brasil. Para uma companhia apostar tanto, é porque ela realmente tem que entender que o mercado brasileiro está aquecido para o internacional, que vale a pena colocar tantos voos, tantas aeronaves que estão em escassez no mercado. É difícil encontrar aeronave. Então, quando uma companhia aérea diz, não, eu vou colocar minhas aeronaves naquele mercado, é para ter muita certeza que aquele mercado, de fato, alô? 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 Ah, voltou, voltou. Esse mercado vai funcionar. A gente também tem aqui um pouco de crescimento, né, ali com a American Airlines, Sky Airline, Air France. Então, o destaque aqui, sem dúvida, a Jetmart e também a Gol. Quando a gente começa a olhar a capacidade de assentos
internacionais, agora olhando o destino, para onde eles chegam no Brasil, a gente vê São Paulo correspondendo a um absurdo da malha aérea, 8 milhões de assentos. Quando a gente olha o segundo, o Rio de Janeiro é 2 milhões de assentos. Então, o Rio teria que quadruplicar a sua malha aérea internacional hoje para chegar na malha aérea internacional de São Paulo. Então, realmente, não tem, por mais que o turista final, destino final, chegue ao Rio de Janeiro, grande parte desse turista passa por São Paulo antes de chegar aqui no Rio. Quando a gente olha aqui Santa Catarina, e aqui, mais uma vez, eu saldo, né, tanto o Zurich quanto os destinos que estão, de Santa Catarina que estão aqui presentes, pelo trabalho maravilhoso que eles têm feito e incrementado em um ano. Em um ano. A gente está falando, desculpa, nem em um ano, a gente está falando de janeiro a setembro do ano passado, versus janeiro a setembro desse ano. Nesse período 24 versus 25, eles aumentaram a malha aérea em 41%. Isso é muita coisa. É muita coisa, é muito trabalho bem feito. Bahia aqui também crescendo muito bem, e Pernambuco também crescendo muito. Hoje a gente vê então o nosso top 3, São Paulo, Rio e Santa Catarina. Esses três destinos com certeza acaba sendo mais fácil, muitas vezes, né, achar uma conectividade boa. Quando a gente olha aqui o crescimento da malha aérea doméstica, ela cresce 5%. E a gente percebe que para o final do ano ela vai continuar crescendo. Outubro, novembro e dezembro, a gente continua tendo uma boa conectividade, e a gente sabe que às vezes no final do ano acaba se retirando um pouco da malha, movendo a malha para outros lugares, mas esse ano não, esse ano a malha vai ser perene, a malha vai continuar, então vai ser bem interessante, com certeza a gente vai ter boas vendas aí no final do ano, aéreas, porque a malha realmente não vai nos deixar na mão esse ano. Quando a gente olha aqui, né, a origem desses assentos nacionais, a gente vê São Paulo aí também um share absurdo, hoje 42 milhões de assentos nacionais, ali Rio de Janeiro com 11 milhões, então é inegável que São Paulo hoje disparado tem a maior malha do Brasil. Então, não tem muitas vezes a gente fica, não, mas São Paulo, qual o tamanho de São Paulo comparado com os outros? São Paulo é 4 vezes maior do que o segundo colocado, que é o Rio de Janeiro, tanto no nacional quanto no internacional. A gente tem uma grande recuperação aqui do Rio Grande do Sul, né, o Rio Grande do Sul crescendo 64% e se posiciona hoje melhor que Santa Catarina no doméstico, embora fique muito atrás no internacional. Quando a gente olha a companhia aérea, a gente vê um crescimento bem interessante aqui da Gol e também da Latam. Então, são companhias que estão investindo, né, no Brasil, continuam investindo no Brasil na sua ampliação de malha, e a gente vê aqui realmente, infelizmente, né, o fim da Passaredo, que teve toda aquela tragédia, todos aqueles problemas e acabou, infelizmente, tendo sua licença para voar caçada pela ANAC. Quando a gente... Só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. Um segundo, por favor. Um segundo, por favor, só vou trocar o passador de slides. Agora foi, agora foi. Quando a gente olha a intenção, obrigado, viu? Quando a gente olha a intenção de viagens, o que é intenção de viagens? A Amadeus hoje é o sistema por trás de Google Fly, Skyscanner, Kayak, Decolar, Despegar. Então a gente consegue entender qual é a intenção de viagem do turista antes de ele comprar o bilhete. É a gente ir lá no Google Flights pesquisar uma passagem. Poxa, como será que tá os preços da passagem da Espanha para o Brasil? Como será que está um voo daqui para a Bahia? Então, quando a gente olha isso, a gente percebe o quê? Que os Estados Unidos procura muito. Hoje, quase um quarto, toda pesquisa feita para o Brasil vem dos Estados Unidos, mas ele converte pouco. O que isso quer dizer? Eu tenho muita busca, mas eu tenho pouca venda. Por que eu tenho pouca venda? Aí pode ser fator preço, pode ser fator conectividade, uma série de fatores, porque a busca é a minha febre. É quando eu vou lá e digo, tá, quero ir para esse lugar, mas como é que faz para chegar nesse lugar? Quanto custa para chegar nesse lugar? Então, a gente percebe que destinos, por exemplo, como a Argentina, que tem menos busca, imagina, a Argentina tem aqui, quando a gente for olhar, 4 vezes menos busca que os Estados Unidos, mas ela converte absurdamente mais que os Estados Unidos. Por quê? Porque ela tem mais malha, ela tem mais preço, então a gente consegue ter uma conversão maiores quando a gente consegue estabilizar dentro dos fatores principais de objeção, preço e também malha aérea.
Quando a gente olha aqui os destinos mais procurados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina. São Paulo tem muita pesquisa no internacional, mas Rio de Janeiro é o estado que mais converte. Então, muitas vezes o que se faz? Deixa eu procurar quanto está a passagem para o Rio, deixa eu procurar quanto está a passagem para São Paulo, deixa eu ver como é que está a passagem para Brasília, e depois eu pego uma conexão para o Rio, desculpa, para o Rio de Janeiro. Então, é uma série de fatores que podem ser analisados de forma mais detalhada. Mas, no geral, hoje, São Paulo sim é um destino mais procurado internacionalmente entre janeiro a setembro, aqui no Brasil. E se a gente for olhar a quantidade de buscas, foram feitas 141 milhões de buscas de passagens internacionais. A conversão atual de chegada de turistas aéreos ou totais é 7 milhões. Então, se a gente considerar mesmo 7 milhões, olha como a gente acaba tendo uma conversão, né, pequena, frente ao número de pessoas que pesquisam voos para o Brasil. Quando a gente olha o doméstico, a gente vê que grande parte das buscas vem de São Paulo e tem como destino São Paulo. A gente vê Rio em segundo, a gente vê Bahia, Distrito Federal também performando bem, mas o número de pesquisas é muito maior. São 550 milhões de pesquisas. Mas a conversão, no geral, acaba sendo muitas vezes não tão boa quanto o internacional. Por que será que esse turista brasileiro pesquisa tanto, tem aquele sonho, aquele desejo, aquela vontade de voar, mas ele não compra? Porque ele olha o preço e diz assim, puxa, mas isso aqui está complicado, talvez eu não consiga pagar. E aí vem muito trabalho das agências, das operadoras, que conseguem dar condição de pagamento. Ó, tem um all inclusive aqui, vai ter hotel, vai ter o aéreo, vai ter, né, a refeição e tu consegue parcelar em 24 vezes. Então isso acaba gerando e ajudando muito as conversões. É por isso que a gente vê lá na conversão, nos primeiros slides que a gente viu, a conversão por canal, o indireto se destacando e o indireto crescendo tanto em relação ao canal direto. Quando a gente olha aqui um pouquinho a previsão agora para o final do ano, o que a gente percebe? No internacional, a gente vai ter, entre outubro e dezembro, um crescimento muito grande de Argentina, Peru e Colômbia. O Chile, nesse período, vai crescer menos, vai crescer 2%. O Chile volta a disparar a partir de janeiro. Final de dezembro, início de janeiro, o Chile dispara. Então é quando o chileno realmente vai chegar aqui janeiro, fevereiro, final ali de dezembro. Mas a gente tem hoje uma oportunidade muito interessante, ainda com a Argentina, com Peru, com Colômbia, com França, né, aqui com Portugal, com Espanha. Então, se eu sei que esses destinos vão chegar, eu já tenho a previsão, eu sei, isso aqui já está emitido, isso aqui já existe, já é uma realidade, já são pessoas que já compraram a sua passagem, isso aqui já está no sistema. Essa pessoa talvez não reservou o aéreo, essa pessoa talvez não reservou o hotel, essa pessoa talvez não reservou o seu passeio. Então, se eu sou um receptivo, eu vou fazer publicidade aonde? No Peru, na Colômbia, na Argentina, porque esse cara vai chegar. Então, eu preciso só fazer com que esse cara chegue, esse cara venha de fato ao meu destino e esse cara utilize o quê? Utilize os meus serviços. Se eu sou agência receptiva, eu posso fazer isso. Então, a gente tem uma série de possibilidades que podem ser trabalhadas aqui, sabendo como vai ser o futuro. E quando a gente olha para onde esses caras vão chegar, a gente vê o Rio realmente com um share muito grande, São Paulo, mas quem cresce muito e é a recuperação de fato é o Rio Grande do Sul, mas Pernambuco, Distrito Federal, também tem um crescimento muito considerável, desculpa. Então, a gente vê que a bola da vez agora entre outubro e dezembro acaba sendo Pernambuco e acaba sendo o Distrito Federal. São destinos que estão se promovendo bem e que estão sendo procurados para esse período do ano, quando a gente olha o internacional. Quando a gente olha o doméstico, né, a chegada no doméstico, a gente vê Rio Grande do Sul em recuperação, em franca recuperação, e a gente vê uma tendência maior de idas ao Ceará, idas a Alagoas, idas a Paraíba, e claro, um share muito grande aqui de São Paulo, mas com crescimento similar à Paraíba e menor do que os outros estados. Então, esses daqui seriam os estados que estão, digamos assim, sendo mais hypados agora para o período outubro a dezembro. E a gente sempre pode fazer essa análise dos próximos 3, para os próximos 4, os próximos 5 meses. Vamos incluir janeiro e fevereiro, vamos ver como é que está o verão, porque daí a gente consegue ter previsibilidade e a gente consegue ser assertivo nas nossas ações, porque senão é tudo aposta. A gente acha que está assim, a gente olha no Instagram, a gente olha no Facebook, mas no final do dia a gente não sabe se aquilo lá realmente está convertendo ou não. A gente esbarra sabendo o quê? Naquele bando de procura. Ah, olha que legal, tá tendo um monte de comentário aqui, tá super, digamos assim, sendo comentado esse destino.
pode até estar sendo hypado, mas será que as pessoas realmente estão indo para lá? Estão realmente comprando passagem para lá? Quando a gente consegue entender a tendência da internet com a realidade apresentada na conversão, a gente tem uma noção muito melhor do que realmente funciona e o que não funciona. Quando a gente olha um pouquinho aqui as reservas na América Latina, e aqui é um cenário mais amplo, hoteleiro, a gente vê o quê? A gente vê na ocupação uma média entre os meses de janeiro a setembro de 61%. Ou seja, entre janeiro a setembro, na América Latina, os hotéis tiveram de ocupação 61%. Isso é todos os hotéis. Claro que hotéis como, por exemplo, na Praia do Rosa, existe uma sazonalidade, onde eu vou ter janeiro, dezembro, fevereiro com uma alta gigantesca, mas vai chegar ali junho, julho, agosto, uma queda muito grande. Porque como a gente inclui São Paulo aqui, São Paulo a gente tem muitas vezes uma ocupação média o ano inteiro, uma ocupação média boa. Quando a gente olha a diária média, essa diária média leva em consideração o dólar e a América Latina como um todo, a gente vê que a diária média caiu um pouquinho em relação ao ano passado, mas nada muito impactante, caiu $2. E quando a gente fala, né, na receita por quarto, a gente percebe que, de fato, a gente teve uma quedinha de 110 para 107. Ou seja, os quartos, no geral, não um ponto específico, no geral, de janeiro a setembro, ficaram um pouco mais baratos, os hotéis tiveram um pouco menos de lucro. E a ocupação deles também caiu um pouco. Quando a gente olha o canal de venda, a gente vê que hoje 40% é o canal direto, né, das reservas hoteleiras, a gente vê que 20% para o OTA, 20%, 21% direto com os sistemas dos hotéis, pelos sites dos hotéis, pelos sistemas de reserva dos hotéis, e 11% hoje dessas reservas é feito por agências de viagem ou operadoras, e a gente tem aqui, que é o CRS, né, que é uma outra forma de venda, um outro canal, um 7%. Então a gente vê que hoje aqui o destaque realmente fica com o canal direto. Quando a gente olha, quando a gente olha aqui a antecedência da reserva, olhando aqui as Américas como um todo, o que a gente percebe? A gente percebe que existe uma tendência à reserva ser feita com menos de 7 dias. Então, isso acontece tanto aqui na América Latina quanto na América do Norte. Na América Latina, hoje, 53% das reservas, em média, é feita com menos de 7 dias. É aquele turista que reservou tudo, é o meu caso muitas vezes, reservou o aéreo, mas de última hora, tipo, preciso reservar o hotel. Vai lá, entra no Booking, entra em algum site e faz a sua reserva. A gente tem um público bem grande também, 26% que faz de 8 a 30 dias, e um outro público, hoje na América Latina, de 21% que realmente se planeja e faz sua reserva com mais de 31. Quando a gente olha agências de viagem, a gente percebe o quê? Que hoje, em termos de chegadas no Brasil, ou seja, agências, operadoras internacionais que vendem o Brasil, a gente percebe que a que mais vende o Brasil, é hoje a Expedia dos Estados Unidos. Ela corresponde a 3,7% das vendas para o Brasil de bilhetes aéreos internacionais. Quando a gente olha a segunda, a gente tem a Despegar Argentina e a gente também tem lá em último, né, nesse ranking, a Despegar Chile. Como a gente sabe, né, a Despegar tem várias sucursais em vários lugares, então a Argentina fica em primeiro, a chilena fica em décimo. Mas a gente tem a Ola, que é muito forte na Argentina, vocês conhecem, a gente tem aqui a Almundo, a gente tem a Travix, então são essas digamos assim, as operadoras, agências que mais vendem hoje no Brasil lá fora, nesse período, no caso de janeiro a setembro. Quando a gente olha aqui para as nacionais, e aqui a gente inclui também as consolidadoras, OTAs, inclui todo mundo para ter uma noção, o que a gente vê? A gente vê que a FTS tem 12% e aqui a gente fez de forma um pouco mais agregada, mas não totalmente agregada, para entender de fato os nomes fantasias de cada uma, como cada uma se porta no mercado. Então, a gente tem a FTS com 12,8%, quase 13% do share de bilhetes aéreos nacionais, só que vendidos no canal indireto. Então, aqui a gente fala realmente de todo o GDS, a gente não está contabilizando aqui o que é vendido pelas companhias aéreas.
Então, dentro do canal indireto, ou seja, dentro da venda de agências, operadoras, a FTS vende quase 13% de todos os bilhetes aéreos nacionais. A RA Viagens vende 10,46%, a Decolar 9,48%, a Flytour, que vocês conhecem, 5%, a Sakura 4%, a CVC 3,32%. E aqui tem um grande detalhe, todo mundo pergunta, poxa, mas a CVC, sim, a CVC, o grande, né, share dela, a grande venda dela vem do pacote, não tanto do aéreo. Porque aqui a gente tem consolidadoras que vendem aéreo para muitas agências. E a CVC, de fato, aqui, o foco dela acaba sendo o aéreo, claro, também, mas ela tem o terrestre, ela tem hotel, ela tem outros equipamentos turísticos que acabam correspondendo a grande parte do income que a CVC acaba tendo. A gente tem Sky Team, a gente tem Smiles aqui também. Bom, pessoal, essa era a apresentação. A gente trouxe vários dados muito consolidados do mercado, para que vocês tenham realmente insights, noção do que é o cenário atual do turismo, o que a gente espera daqui até o final do ano, e todos esses dados eles podem ser, de fato, acessados. A Embratur tem muito dado hoje dentro do portal dela, dados gratuitos que estão lá para vocês utilizarem e nortearem as ações de vocês, mas se vocês precisarem de algum dado a mais ou precisarem fazer alguma análise específica, nós também estamos à disposição, a gente também está aqui para ajudar, e a nossa missão aqui no Brasil é, de fato, ajudar a estruturar e a melhorar o turismo brasileiro. Então, agradeço demais a todos vocês pela presença e contem conosco. Está aqui o meu contato, eu sou o Renan, mas a gente também tem o Charles aqui no Brasil e a gente está à disposição de vocês para o que vocês precisarem em termos de suporte, de insights e também de inteligência de mercado. Deixa eu ver qual é o último slide. Muito obrigado. E vou voltar aqui, obrigado, viu, pessoal? Eu vou voltar aqui, para quem não conseguiu, muito obrigado. Para quem não conseguiu pegar o relatório, esse é o relatório que a gente fez aqui para a BAV, então ele está disponível, vamos voltar aqui, mais um. Esse é o relatório que a gente fez para a BAV, então ele tem os dados muito mais completos, ele tem texto, aqui foi só realmente um recorte, aqui realmente ele está bem mais detalhado, explicado e analítico. Então, quem quiser, por favor, só escanear o QR Code que ele está à disposição para download. Muito obrigado pela presença de todos.